Meus irmãos, esse é um tema difícil, né? O tema da igreja perseguida. Existe uma igreja que sofre, então, e você entendeu ali pela apresentação do vídeo. Eu, quando me preparava, né, para fazer essa pregação, eu tive muita tranquilidade no seguinte sentido: eu tive acesso à internet, tive acesso aos meus livros, eu tenho muitas Bíblias. Eu mesmo, sinceramente, nem sei quantas Bíblias eu tenho muitas mesmo. E posso consultar aplicativos, etc. Quando eu estava vindo para cá hoje, né, um pouco antes, eu almocei e comi bem, comi a quantidade que eu gostaria de comer. Então, eu ainda poderia comer mais se eu quisesse, tinha mais comida, mas comi ali a quantidade que eu como bastante, não sei se vocês conseguem perceber. Eu tenho essa dificuldade também, que almoço e janta, eu fico... Não sei se é porque eu morei na cidade ao lado, então parece que eu estou no meio de uma guerra assim, eu tenho que comer ali, como se eu não soubesse, né, o dia de amanhã, e eu não sei na verdade. Vindo para cá, eu passei por uma casa, e aí o portão estava aberto, 2 pessoas estavam na calçada, um cachorrinho veio e me cumprimentou. Era um border collie, assim, com pelo bonito. O cachorrinho não sabe se eu sou pastor, se eu sou cristão, né? Não identifica isso. Mas esse casal que estava ali na calçada é parente de uma pessoa aqui da igreja. Então, eles, de algum modo, têm acesso ao Evangelho, né? Por conta dos seus parentes, são meus vizinhos também. Logo mais à frente, uma outra vizinha me cumprimentou e, vendo o cachorro mexendo comigo, ela falou assim: pode levar o cachorro para o culto, de repente e tal. E eu vi que ela foi carinhosa comigo. Ela não é cristã, mas ela sabe que eu sou pastor e sabe que eu sou cristão. Uma vez até ela me ofereceu o doce de Cosme e Damião, ofereceu para os meus filhos. E depois ela se retratou comigo e tal, porque ela lembrou, é o pastor, então de repente não come esse tipo de doce, né? Mais à frente, saindo do meu condomínio, aliás, eu sou vizinho do Jonatas. Eu já pensei em botar até uma placa ali na porta da minha casa, assim: Casa do Jonatas, primeira direita, segunda casa. Que aí, né, às vezes alguém está precisando de um pastor, né? Já tem a placa ali, já vai direto, né, na casa de Jonatas. Aí na saída ali do nosso condomínio, um carro buzinou para mim. Era um irmão que eu conheço há mais de 30 anos, ou perto de 30 anos, sei lá. Um irmão de uma igreja presbiteriana, Igreja do Barro Vermelho. Então, esse irmão mora também no meu condomínio. A gente se conhece há muitos anos, desde que eu caminho no Evangelho, então, da adolescência. Aí esse cara falou comigo, há um irmão na fé, e eu vim andando tranquilamente aqui para a igreja. Cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu reparei que os nossos carros têm adesivos. A nossa igreja tem uma placa na frente, a placa não é muito bonita, mas pode ter sido um dia, mas está meio, né, maltratada pelo tempo. Mas tem uma placa na porta da nossa igreja, os nossos carros têm adesivos, nós usamos camisas com nome de Cristo, Jesus, com o nome da igreja, com versículos, assim por diante. Isso para nós, meus irmãos, é totalmente natural, isso para nós é o nosso cotidiano. E parece que a vida cristã é sempre assim. Mas alguns irmãos não podem viver dessa maneira. Então eles não podem usar as camisas que a gente usa. Os vizinhos muitas vezes não podem saber que eles são cristãos. E eles se arriscam a cada momento que eles falam da sua própria fé. Ao passo que eles fazem isso, eles fazem por amor a Jesus Cristo. Ali no vídeo a gente viu as estatísticas falando da África, e especialmente da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, antes de passar por esse período de perseguição, passou por um período de avivamento. Então, na verdade, existia uma só Coreia, e a Coreia tinha passado por um período de avivamento. Pyongyang, que é a capital lá da Coreia, foi considerada a Jerusalém do Norte, no sentido de que as pessoas estavam se convertendo, mas aí veio a Revolução Comunista, dividiu o país, e a Coreia do Norte, então, passou a ser o top 1 da lista dos países que mais perseguem cristãos no mundo. No que se refere à África, a gente tem como representante, infelizmente, a Nigéria, que tem perseguido cristãos, e a maior parte dessas mortes que a gente ouviu ali naquele vídeo se dá na Nigéria.
Meus irmãos, a gente vive tempos, tranquilos, só que a gente realmente não sabe o que Deus tem preparado para nós. E uma das lições que a Bíblia traz para a gente é que nós estejamos preparados para a perseguição. Ainda que ela pareça muito remota, muito distante, ainda que ela seja muito improvável, eu e você precisamos nos preparar para que sejamos provados por um tipo de fogo que serve para nos purificar. E é exatamente essa comparação que o apóstolo Pedro vai fazer na sua carta. É provável que, é certo na verdade, que Pedro escreveu a sua carta no final dos anos, o final dos anos 50 e a primeira metade dos anos 60 depois de Cristo. Então, entre 58, 59 e 64, 65 talvez. Em 67, o próprio Pedro vai ser martirizado. Então, por isso que o limite ali da carta é por volta de 64, 65. Mas não se sabe ao certo o momento em que ele escreveu essa carta. Mas a gente sabe por que ele escreveu. Ele escreve para cristãos que estão sendo perseguidos, e esses cristãos foram espalhados por uma região, então eles foram forçados a saírem das suas casas, das suas terras, serem espalhados num determinado local, e aí nesse local eles continuam enfrentando perseguição, e Pedro vai tentar encorajá-los. Você abriu aí a sua Bíblia, conseguiu? 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, primeiro, Pedro ele vai tentar dizer para os cristãos que o fato deles receberem esse tipo de fogo no meio deles não é algo para que eles se espantem, para que eles fiquem espantados, surpreendidos, totalmente surpresos. Não, isso era mais do que esperado. Mas por que Pedro precisa dizer isso? Tem uma forma de você interpretar essas cartas que é sempre assim. Quando você percebe que o apóstolo diz algo para as pessoas ao contrário, significa que elas faziam exatamente o contrário do que o apóstolo dizia. Então, se Pedro diz para que eles não estranhem, significa que eles estranhavam. A igreja, de algum modo, viveu tempos bons e se acostumou com esses tempos e acreditou que, por conta de viver tempos de paz, eles não receberiam mais perseguição. Só que aí Pedro vai dizer que eles não devem estranhar. Por quê? Porque é estranho realmente, você se converte, e aí você pode pensar assim, poxa, agora, como tem essas frases assim, eu não sou o rei, mas sou filho do rei. E aí parece que as coisas vão ser assim, poxa, totalmente positivas dentro do nosso padrão, da nossa escala, daquilo que a gente acha que é positivo e negativo. E parece que o sofrimento não vai bater a nossa porta. Parece que a gente não vai sofrer. Mas Pedro vai lembrar esses irmãos de que, pelo contrário, o fogo que surge no meio é para pô-los à prova. Aqui, muito provavelmente, Pedro estava com o texto de Malaquias na mente dele. Pedro era um hebreu, e ele conhecia bem o Antigo Testamento, e ele conhecia que lá em Malaquias capítulo 3, Malaquias vai fazer uma imagem de um ourives. Então é alguém que trabalha com metais, e esse alguém que trabalha com metais, ele usa o fogo para purificar esse metal. Então, não sei se você sabe, aqui na igreja tem algumas pessoas que trabalham com metais também, e essas pessoas podem dizer melhor do que eu o seguinte: quando você aquece um metal, existe um ponto ali de saturação que você consegue separar aquilo que é impróprio ao metal daquilo que é do próprio metal. Então, você consegue atingir uma pureza maior. Você consegue tirar a escória, você consegue tirar a sujeira, você consegue tirar aquilo que não tem valor, e você consegue deixar somente aquilo que tem valor. Pedro vai lembrar dessa ideia de Malaquias, em que Deus permite que o povo seja depurado dessa maneira como um ourives faz, e aí Pedro vai aplicar essa profecia de Malaquias ao povo de Deus agora, ao novo povo de Deus, que é a igreja, que inclui certamente os judeus, mas não se restringe aos judeus. Então, faz parte dos judeus também, os judeus que acreditam em Cristo como Messias,
e a igreja que não é, dos judeus, que é o nosso caso, por exemplo. Então, amados, ele chama essas pessoas de amados, ele ama essas pessoas. Não se espantem, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Tem um outro fato curioso que é o seguinte: no ano 64, então a gente não sabe dizer se a carta foi escrita depois de 64. É possível, mas no ano 64, Nero incendeia a cidade de Roma, e ao passo que a cidade vai ser incendiada, Nero ele vai colocar a culpa nos cristãos. Então os cristãos passam a ser perseguidos depois de um incêndio. É possível que Pedro tenha escrito assim: não estranhem o fogo, ou seja, não estranhem um incêndio que acontece, poderia ser traduzido assim: o incêndio que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Por quê? Porque teria acontecido esse incêndio antes. Se aconteceu antes ou depois, não importa. Pedro está falando para uma igreja que sofre e que, de algum modo, passa pelo fogo, passa pela provação. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, não é extraordinário, meus irmãos, ouça, não é extraordinário que a gente passe pelo fogo. Não é extraordinário que a gente passe por provações. Não é extraordinário. É extraordinário o contrário. É extraordinário o fato de a gente ser cristão e não passar por prova nenhuma, e não ser depurado de modo algum. Isso é extraordinário. Então, não é extraordinário passar pelo fogo. Verso 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Então, olha só, Pedro vai dizer que é motivo de alegria o fato de os cristãos participarem ou coparticiparem dos sofrimentos de Cristo. Lembra de uma música que a gente canta aqui? A gente canta uma música que diz que a maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Não é isso que a gente canta? Então, é exatamente isso que Pedro está tentando dizer para essa igreja. Olha, isso é honroso e, na verdade, vocês deveriam, em vez de ficar espantados, vocês deveriam ficar alegres. Certamente Pedro está lembrando aqui do Sermão da Montanha, ele estava presente lá. E ele lembra de Jesus falando para os seus discípulos: olha, vocês vão ser perseguidos, mas vocês são bem-aventurados por isso. Vocês devem pular de alegria, vocês devem comemorar na verdade, porque se vocês forem perseguidos pelo meu nome, isso mostra que vocês vão receber a mesma herança que os profetas já receberam. Eles já receberam uma herança, e vocês vão receber essa herança também. Então Pedro tenta encorajar a igreja para que a igreja se alegre na medida em que é coparticipante do sofrimento de Jesus. Quando a igreja sofre, Jesus sofre. É interessante que o Deus no qual a gente acredita, ele tem um corpo marcado por cicatrizes. Nós cremos no Filho de Deus que veio a esse mundo, e esse Filho de Deus tem as suas mãos ainda hoje glorificado, tem as suas mãos perfuradas, seus pés perfurados e seu lado cortado, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Essa palavra exultando pode ser traduzida, tem uma tradução que usa a expressão dessa maneira, como gritando de alegria. Então é assim, meus irmãos, a cena pode parecer grotesca para nós, mas é a cena real que Pedro tenta descrever para a igreja. Então, tem um fogo no meio da igreja, pode ser esse incêndio ou não, tem pessoas que estão gritando de alegria. Então, é possível você traduzir exultando como gritando de alegria. Quando o fogo aconteceu, as pessoas gritaram, não de alegria, as pessoas gritaram de dor, de desespero, porque perderam vidas, parentes, perderam as coisas. E foram culpadas daquilo que elas não fizeram. Mas agora Pedro vai dizer que elas vão gritar, mas não como gritaram antes. Gritaram antes pelo sofrimento, mas elas vão gritar agora como quem grita de alegria. E ele diz que isso vai acontecer na revelação da glória de Jesus. Então o que ele está dizendo? Ele está antecipando um prêmio.
Pedro está declarando para essa igreja que eles vão receber algo na glória que é incomparavelmente superior a esse sofrimento que eles estão passando. Então Pedro está dizendo, olha, vai ter uma hora que vocês vão gritar, mas não vai ser de dor. Vocês vão gritar de alegria porque vocês vão receber um prêmio na glória de Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo. Verso 14, se são insultados por causa do nome de Cristo, então, meus irmãos, percebam, eles são insultados por causa desse nome. Eles são insultados por causa do nome de Cristo. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Essa expressão Espírito da glória é aquela expressão Shekinah do Antigo Testamento. Lembra desse negócio? Tem uma música que a gente não canta aqui, mas que diz assim, derrama a sua Shekinah, não tem alguma coisa assim, eu talvez esteja enganado, mas é algo parecido. A gente prefere não usar alguns nomes assim muitas vezes, porque a gente teme pelas pessoas que não entendem. Imagina, eu falo para você, Shekinah, isso é Shekinah, o que é isso? Né? A grande maioria não vai entender. Então, mas Pedro usa essa expressão, aquelas pessoas entendem essa expressão, e essa expressão significa esse Espírito da glória que repousa sobre a igreja. Pedro provavelmente está pensando na hora em que a Shekinah de Deus, o Espírito de Deus repousou sobre as pessoas no deserto, no povo de Deus, quando Deus manifestou a sua glória de modo tangível, visível, tocável. Beleza? Quando a glória de Deus se manifestou e todo mundo viu a glória de Deus. Lembra do monte, quando Deus se apresenta lá e apresenta as leis para Moisés? Lembra do momento em que o povo é guiado pelo deserto? Pela nuvem e pela coluna de fogo. Lembra quando Salomão vai orar no templo e a glória de Deus se derrama ali no templo e aquela glória de Deus é perceptível no templo? É essa expressão que ele está usando. Então, meus irmãos, se a gente cantar aqui, derrama a sua Shekinah, Senhor, olha só qual é o contexto que Pedro está aplicando essa parada da Shekinah. Não é assim, legalzão no sentido de não ter dor, beleza? Não é no sentido, da nossa vida permanecer a mesma coisa. Não, o derramar da Shekinah de Deus, o derramar da glória de Deus, essa glória manifesta que pode ser quase tocada, esse derramar se dá no meio da perseguição intensa. Não é à toa que você lê lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Estevão está diante de perseguição, ele olha para o céu e ele vê o Filho de Deus. Ele vê com os próprios olhos o Filho de Deus. Meus irmãos, há revelação intensa da glória de Deus durante a perseguição. Amém. Acredito que seja um amém isso. Verso 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Olha só, meus irmãos, a Bíblia faz umas listas que são maravilhosas. Então, eu gosto dessas listas da Bíblia, porque elas sempre me surpreendem. Olha a lista, ladrão, assassino, não, primeiro é assassino, né? Assassino, ladrão ou malfeitor. A gente está tranquilo, não está? Quer dizer, não sei, né? Talvez. Assassino, não sou, ladrão, acho que não. Malfeitor é criminoso, beleza? Então, assassino, ladrão, criminoso. Parece que tudo está tranquilo. Então, o que Pedro está dizendo? Vocês também não podem sofrer por fazerem o mal. Então, não é isso que eu estou falando. Tem gente que sofre por fazer o mal. E não adianta colocar essa parada na conta de Cristo, beleza? Não adianta você colocar essa parada na perseguição porque você é crente. Não, tu está sofrendo mesmo porque você está fazendo mal. Mas para acabar com a gente, porque eu estava bem demais, mas para acabar comigo, olha como é que a lista termina. Eu terminaria a lista, essa daqui assim, que você não sofra como assassino, ladrão, malfeitor, aí eu vou ter que inventar mais um. Aí eu falo, adúltero, beleza, finalizei a lista. Para mim, né, o top 4 das piores coisas que se pode ser. Assassino, ladrão, criminoso ou adúltero. Mas aí, olha como é que Pedro termina a lista dele, meus irmãos. Ou como quem se mete na vida dos outros. Quem escapa dessa parada aqui? Cara, olha só que coisa. Até o terceiro a gente, né, estava tranquilo. Era flecha e a gente desviava. Agora,
Pedro está dizendo que a gente pode sofrer como quem se mete na vida dos outros, e ele coloca se meter na vida dos outros no meio de uma lista de assassinos, ladrões e malfeitores. Meus irmãos, isso é importante para nós. Não tem gente que mais se mete na vida dos outros do que o crente. Beleza? É sério. É sério, meus irmãos. Não tem gente que mais se mete na vida do outro do que crente. O crente gosta de se meter na vida dos outros. O crente gosta de dar pitaco naquilo que ninguém perguntou, ninguém pediu, ninguém quer saber. O crente gosta de ir para a mídia social arrumar confusão. O outro publicou sei lá o quê. Por que ele falou? Problema, ele falou, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver, é outra coisa, é a vida dele, tem um direito, deixa ele. Aí você vai lá no post do cara e vai começar a criticar e rebater, assim por diante. Meus irmãos, tomem cuidado. A Bíblia está dizendo que se meter na vida dos outros causa sofrimento, e não é o sofrimento por causa de Cristo. Então, poxa, se a gente puder cuidar da nossa própria vida, é coisa boa. Cuidar da nossa própria vida já é o suficiente. É trabalho demais já, tudo bem? Então, cuide da sua própria vida, e eu vou cuidar da minha também. A gente já não escapou nesse negócio. Verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, se você sofre como crente, você não deve se envergonhar e você deve glorificar a Deus. Amém e amém. Você já entendeu praticamente tudo desse texto? Duas lições rápidas do texto. Primeira, a perseguição não deve surpreender a igreja. Então, a perseguição não deve surpreender a igreja. Como que a perseguição não surpreende? Pelo fato de a gente estar preparado para ser perseguido. Você sabe como que se prepara para ser perseguido? É você orando, tendo uma vida de oração, é você se enchendo da palavra, porque a gente não sabe até quando que a gente vai ter esse negócio na nossa mão. Meus irmãos, Deus queira que a gente tenha a vida toda com a palavra na nossa mão, maravilha. Eu tenho sei lá quantas Bíblias, Deus queira que eu tenha todas elas até o fim da minha vida. Mas eu não sei se isso vai acontecer, então eu não posso me surpreender com a perseguição pelo fato de estar despreparado. Eu tenho que estar preparado para aquilo que pode acontecer. Então, quanto mais porções da palavra eu guardar no meu coração, quanto mais eu tiver uma vida de intimidade com Cristo e oração, quanto mais assim, meus irmãos, mais eu estarei preparado e não serei pego de surpresa. A perseguição foi profetizada por Jesus Cristo, então, no Sermão da Montanha, e também naquele texto que a gente viu agora há pouco. Jesus diz que aqueles que deixarem casa, mãe e família, campos, etc., riquezas, vão receber 100 vezes mais casa, família, riquezas e perseguição. E no porvir, a vida eterna. É estranho as listas da Bíblia, mais uma vez. Olha, Jesus fala só de coisa boa, família, riqueza, campos. Poxa, isso tudo não é maravilhoso? Só que aí no meio dessa lista, ele diz que a gente vai receber família, riquezas, campos e perseguição. Ele coloca a palavra perseguição numa lista que para a gente é totalmente caótica. Por que ele coloca essa palavra perseguição? Porque na ótica de Deus, a perseguição não é necessariamente negativa. A perseguição serve para a depuração. A perseguição serve como preparação. A perseguição serve como antepasso para o último passo, que é caminhar nas ruas de ouro, cercado por muros de pedras preciosas. A perseguição serve para isso. Você vai reparar no texto que foi pregado recentemente pelo pastor Henrique, a parábola do semeador, que tem um momento em que a semente cai no terreno pedregoso, né, o solo rochoso, e ela, por não ter raiz, ela morre. Jesus depois vai explicar que ela morre por quê? Por conta do sol que bate, e aí ela morre, que ela não tem raiz. Meus irmãos, a perseguição é comparada por Jesus como esse sol. O sol é importante também para a planta crescer. Você consegue entender? Então, o sol não é necessariamente negativo.
O sol é também positivo, ele vai ser negativo para a planta que não tem raiz, que não está enraizada corretamente. Mas para a planta que está enraizada corretamente, o sol vai fazer bem. Então, a perseguição é algo que de algum modo contribui para o bem. Ah, Clóvis, você está querendo dizer que a perseguição então é positiva? Então, é realmente difícil dizer um negócio desse. Eu não estou querendo dizer isso necessariamente, mas eu posso dizer, como José disse lá em Gênesis, capítulo 50, em que ele vai dizer assim: olha, meus irmãos planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Entende? Então, as pessoas maquinam o mal, as pessoas pensam mal, as pessoas desejam mal, mas Deus transforma mal em bem. Então, quando a perseguição vem pela maldade dos outros, Deus consegue transformar aquilo de algum modo para a sua glória, para que a igreja seja depurada, como o ouro é depurado pelo fogo, através do trabalho do ourives. É assim, meus irmãos. Segunda lição desse texto: quanto mais difícil é decidir por Cristo, mais fácil é decidir por Cristo. Sei que parece uma incoerência, mas é de propósito, uma contradição. Quanto mais difícil é decidir por Cristo, mais fácil é decidir por Cristo. Porque é mais fácil discernir. Olha o que diz o apóstolo Pedro no verso 1 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 1, ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Aquele que é conhecido como homem de dores, aquele que é o maior sofredor de todos, aquele que foi o mais rejeitado de todos os homens, esse foi aquele que não pecou. Então, o apóstolo Pedro ele vai perceber que há uma correlação entre o sofrimento e a ausência de pecado. Verso 2, então: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, ao passo que somos depurados, quando é muito difícil pela perseguição escolher por Jesus Cristo, é mais fácil escolher por Jesus Cristo, porque se vive uma vida intensamente santa. Aqueles que são perseguidos dificilmente perdem um segundo da sua vida sem orar. Aqueles que são perseguidos, se têm acesso à palavra, eles dificilmente perdem um minuto da sua vida sem ler a palavra. Consegue compreender? Então, quanto mais perseguidos eles são, mais santos eles são também, e mais facilmente eles decidem por Jesus. Existe uma questão de facilidade pelo discernimento. Então, nesse contexto é o seguinte, cara, quando você olha para a igreja perseguida, não há espaço para falso cristão na igreja perseguida. Então, meus irmãos, dificilmente, quando você tem que arriscar a sua vida por se declarar cristão, dificilmente alguém se declararia cristão de modo falso. Então, na igreja perseguida só tem crente mesmo. Ali só tem crente, ali não tem joio, meu irmão. Ali é só trigo. Cada minuto, cada segundo é dedicado à união com Cristo, porque eles estão completamente unidos a Cristo no próprio sofrimento. O caminho da igreja é um caminho temperado pela entrega e pelo sofrimento. Aqueles que são depurados recebem dessa glória especial, dessa Shekinah. Então, aqueles que são depurados, eles conseguem resistir dessa maneira. Meus irmãos, eu tenho certeza que eu não tenho condições de resistir como esses irmãos resistem. Certeza absoluta. Ao ver um filho sofrer na própria frente e ao ver um filho sendo ameaçado, essas pessoas, nessas situações, não negam a Cristo. Mas como eu poderia não negar? Eu posso não negar pelo mesmo Espírito. Esse que é o detalhe. Então, é nesse momento que essa Shekinah, que essa presença tangível de Deus se revela, se manifesta, e diante de tamanha glória, é possível sim resistir, é possível sim declarar a Cristo até no último momento. Ao mesmo tempo, meus irmãos, as decisões são tomadas de modo totalmente corajoso.
Essas pessoas agem de modo corajoso e amoroso. E elas o fazem, por quê? Porque elas amam, diante da presença de Deus e daquilo que Deus fez sobre a vida delas, elas amam os seus inimigos. Aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, amem os seus inimigos. Elas vivem isso de verdade, não é teoria. Elas conseguem viver. Eu me lembro dos relatos dos irmãos da Romênia que foram perseguidos pelo comunismo. Historicamente, o comunismo e o islamismo são perseguidores dos cristãos. Aí eu me lembro desses irmãos da Romênia, eles dizendo que eles deixavam de comer para comprar um relógio, porque os soldados russos que invadiram o país deles, os soldados da União Soviética que invadiram os países deles, esses soldados gostavam de relógio. Aí, só que eles não tinham dinheiro para comprar comida. Só que para ter contato com essas pessoas, a ponto de evangelizar essas pessoas, esses irmãos nossos da Romênia, eles deixavam de comer, com o dinheiro da comida, eles compravam um relógio, para se aproximarem de um soldado russo, para puxar assunto, para oferecer o relógio, para ter alguma iniciativa de conversa, de modo que eles poderiam pregar o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. Eles não odiavam aqueles soldados, eles amavam aquelas pessoas. Meus irmãos, é nesse sentido que quanto mais difícil é decidir por Cristo, mais fácil é decidir por Cristo, porque nessas horas você consegue entender de modo mais profundo o sofrimento do próprio Jesus. Como alguém pode entender o sofrimento sem passar por sofrimento? Essa é a beleza do Evangelho para nós. Deus entende o nosso sofrimento porque o próprio Deus em Cristo Jesus passou pelo sofrimento mais terrível de todos. Só que agora se estabelece de modo contrário. Quando a igreja sofre por Cristo, a igreja entende melhor o sofrimento de Jesus, e por isso ela consegue optar por Jesus. Meus irmãos, o texto vai dizer no verso 8 assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor, capítulo 4, verso 8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Que maluquice é essa? O amor cobre multidão de pecados. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? Então, o apóstolo está querendo dizer, sabe o que, cara? Quando a gente ama de verdade, as pequenas coisas deixam de ter importância. Quando a gente ama de verdade, as pequenas coisas deixam de ter importância. Quando você ama, você supera aquilo que é totalmente banal e bobo. A gente tem problema porque alguém olhou para a nossa cara de um modo que a gente achou que não deveria ser olhado. Mas quando o amor transborda dessa maneira, quando se tem muito amor um para com o outro, o amor cobre a multidão de pecado. Então não vai ser uma palavrinha que vai me ofender, não vai ser uma carinha feia que vai me ofender, não vai ser um esquecimento que vai me ofender. Meus irmãos, todo mundo esquece, beleza? Ah, a pessoa esqueceu que combinou tal. Beleza. Nesse sentido, aquilo que é totalmente bobo, aquilo que é totalmente insignificante, se torna mais insignificante ainda. E não há espaço para briga por coisas que são totalmente pequenas. Até por ideias secundárias. Sabe o que é maneiro na igreja perseguida? Não há uma discussão sobre quantidade de água no batismo. Ninguém discute sobre isso. Ninguém quer saber se é afundando o cara ou jogando água na cabeça, se é uma gota, 10 litros de água. Ninguém quer saber disso. Ninguém discute sobre isso. A igreja perseguida não discute se é calvinista, se é arminiana. Não discute sobre isso. Isso é totalmente secundário. A igreja está unida pelo sofrimento de Cristo. E é isso que importa. E eles não sabem se eles vão acordar no dia seguinte. Meus irmãos, quantas lições nós aprendemos com esses irmãos que são perseguidos pelo nome de Cristo e são realmente refinados, depurados pelo fogo. Como que a gente pode viver então essa palavra na nossa vida? Primeira aplicação: ore pela igreja perseguida e pela não perseguida também. Ore pela igreja perseguida. Nos relatos, nos depoimentos desses irmãos,
vocês vão reparar o seguinte: esses dias eu mergulhei nesse assunto, então foi sofrido, meus irmãos. É difícil assim encarar esse tipo de realidade. Mas sabe o que era legal, cara? Em quase todos, que pelo menos os relatos dos quais eu tive acesso, eu não vi esses irmãos que eram perseguidos dessa maneira assim violenta, a ponto de serem mortos. Esses irmãos pedindo para que nós orássemos para que a perseguição cessasse. Pelo menos naquilo que eu tive acesso, esses irmãos não pedem orações para que a perseguição cesse. Eles pedem orações para que eles permaneçam fiéis e possam suportar até o último dia. Essa é a oração que eles pedem de nós. Então, irmãos, a gente precisa realmente orar nesse sentido. A gente precisa orar para que essa presença de Deus manifesta seja clara na vida desses homens e mulheres e crianças até, que são ultrajados pelo nome de Cristo, maltratados, ofendidos, humilhados, espancados e mortos pelo nome de Jesus Cristo. Para que eles vejam a presença de Deus, para que eles vejam como Estevão viu os céus abertos, Jesus em pé à direita de Deus, que eles vejam dessa maneira, que eles tenham essa revelação. Ao mesmo tempo, irmão, ore por nós que somos livres. Talvez eles lamentem mais por nós do que nós por eles, na verdade. Ore por nós para que nós não sejamos frouxos a ponto de negociarmos ou negarmos a nossa fé nas coisas mais sem sentido dessa vida, por uma pressãozinha na escola dos colegas que querem que você se declare bi, homo ou sei lá o que, só para você não ser visto como alguém diferente deles, para que a gente não negocie a nossa fé na faculdade quando a gente for perseguido pelo fato da gente ser cristão, ou quando a gente não conseguir uma bolsa no mestrado porque a gente é crente e por causa disso a gente não é pessoa bem-vinda, a gente é persona não grata lá naquele lugar, pessoa bem-vinda naquele lugar. Que a gente não negue a Cristo no nosso trabalho, quando a gente for pressionado a participar de grupos que tem todo tipo de maledicência, pornografia, de gente que se mete na vida dos outros, e a gente acabou de ver que isso é pecado e gera sofrimento para a igreja, inclusive. Então, meus irmãos, que a gente tenha a coragem que esses irmãos têm, ainda que numa medida muito pequena, que a gente tenha a mesma coragem. Jovem, você que é humilhado por ser virgem, permaneça assim, beleza? E coloque isso na conta de Cristo. E quando te perguntarem, ainda que você esteja na universidade, você diga: eu sou virgem, eu vou permanecer assim até me casar, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ou eu resolvi não ter namorado ou namorada para ter uma vida santa, para viver de modo santo. Então não quero nada disso agora, não preciso disso e vou viver assim, para a glória de Cristo. Você que precisa sair daquele grupo maldito do WhatsApp, sai daquele grupo, você sabe do que eu estou falando. Meus irmãos, ore pelos nossos irmãos da igreja livre, para que eles se importem menos com coisas que são pequenas, como cara feia, qualquer palavrinha diferente, inesperada ou falta de resposta, etc. Para que a gente se mantenha crente como esses irmãos se mantêm até o final. Última aplicação: desfrute do privilégio de viver sem grandes níveis de perseguição. Meus irmãos, isso é bênção, a gente não quer ser perseguido, Deus nos livre de uma perseguição desse tamanho. Contudo, é hora da gente se preparar, é hora da gente aprender a jejuar e viver um período da vida sem comer. Eu me lembro de um irmão que se converteu, chamado Ivan, nesse tempo de perseguição lá da União Soviética, e esse irmão dizia que ele passava períodos de fome, mas ele tinha jejuado, ele era crente, ele aprendeu a jejuar.
Então ele colocava na conta do jejum, beleza? Não tinha comida para ele comer, beleza, vou jejuar agora. Jejue, ore, ciência da palavra de Deus, guarde esse negócio no seu coração, para que você não precise nem do papel, nem do aplicativo, nem de nada disso. Se prepare, porque as coisas mudam de modo de repente, como aconteceu lá em Roma no ano 64, como aconteceu na Coreia recentemente, como aconteceu na Romênia. Meus irmãos, precisamos estar preparados. Quando Pedro diz para não estranharem, é porque esses irmãos foram pegos de surpresa. Que nós não sejamos pegos de surpresa, estejamos preparados. Hoje, não temos a honra do sofrimento no nível da igreja perseguida. Hoje, nós não temos essa honra desse sofrimento no nível da igreja perseguida, mas nós podemos humildemente acatar algum tipo de martírio, de sofrimento, ainda que mínimo, pela glória de Cristo. Que seja assim. Se a gente sofrer por Cristo, que seja para a glória de Cristo, que seja de bom grado, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra santa e fiel. Senhor, oramos assim, que os céus se abram para aqueles irmãos que são perseguidos de modo intenso e severo, que eles vejam a Tua glória derramada sobre eles, que eles permaneçam amando os seus inimigos, dando a outra face, como o Senhor ensinou, que eles se sintam, Senhor, bem-aventurados e felizes ainda no meio da tristeza e do sofrimento, que eles olhem para frente e vejam o Teu Filho voltando, que eles permaneçam firmes e fiéis até o fim. Senhor, no que cabe a nós, nos prepare, Senhor. Ajuda o nosso coração a perceber o privilégio que nós temos de estarmos aqui domingo após domingo, semana após semana, ouvindo a Tua palavra. Nos ajunte como povo de oração, nos reúna como pessoas fiéis à Tua palavra, que amam a Tua palavra. Nos faça jejuar, Senhor, nos faça exercitar aquilo que porventura o Senhor pode requerer de nós no futuro. Então, nos ajude nesse sentido, Senhor. Nós temos a certeza que não estamos preparados, mas o mesmo Espírito que habita neles, habita em nós. Seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.